Graça e paz, igreja do avivamento, shalom, bom dia. Vamos ficar em pé, vamos começar nosso culto. Nós vamos começar orando ao Senhor e agradecendo, porque nós estamos vivendo o último domingo de manhã de 2020 e nós queremos prestar honras e glórias ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra. Vamos orar, feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos porque voltamos na tua casa, estamos aqui para te adorar, queremos te apresentar uma adoração em espírito e em verdade. Quero te agradecer por cada vida aqui nesta manhã, que o Senhor esteja visitando de uma forma sobrenatural, e não somente os que estão aqui, mas os nossos familiares. Te agradeço pela viagem do teu filho Raimundo, porque ele foi em paz, voltou em paz, e os relatórios são tão lindos da tua presença na vida deles. Abençoa a irmã Adeilda, a Emily, que estão aqui nesta manhã, Marcelo, abençoe João, Jussara, os que estão no altar sempre, Felipe, Mateus. Oh meu Deus, são os teus filhos que não abrem mão de um compromisso, da aliança com o Senhor. Visite e abençoa. Nós não somos em um número tão grande hoje pela manhã, mas somos num número compacto, pequeno, mas tu conheces o nosso coração e sabes que nós queremos ofertar nesta manhã o melhor para o Senhor. Receba a nossa adoração e abençoe cada discípulo da IER, onde quer que se encontre, e abençoe nesta hora Jerusalém, com paz, prosperidade e salvação, em nome de Jesus, meu Deus, amém, amém, amém. Tome seu assento. Nós temos uma palavra muito especial ao seu coração. Eu quero te lembrar duas coisas. Primeiro, três coisas. Nós não vamos ter culto quarta-feira à noite, tá? Porque a virada do ano vai ser no dia 31, na quinta-feira. Então, na quarta-feira, eu vou deixar livre, para que todos possam vir, chegar aqui 9h30, no dia 31. 31 é na quinta, tá certo? Então, vamos ajustar. Então, na quarta-feira não vai ter culto, mas na quinta vai ter, a partir das 10 horas da noite. E aí nós vamos virar e depois cada um vai para sua casa. Vou evitar a comida aqui, esse contato que todo ano a gente faz, devido ao agravo da pandemia, não só em Pernambuco, mas em quase todos os estados da nossa federação. E hoje eu vou trazer uma revelação para você do que é essa doença e o nível de batalha para a gente poder vencer. As coisas não acontecem por acaso. Vou falar também da morte do apóstolo Juarez, que foi sepultado ontem. Tudo no sincronismo, segundo a palavra de Deus nos dá aqui nesta manhã. Tá certo? Eu não escolhi esse texto. Antes de o apóstolo Juarez morrer, Deus já tinha me dado a palavra para agora de manhã. Antes de saber o que está acontecendo no mundo espiritual, Deus já tinha me dado essa palavra da manhã, porque eu tinha orado e tenho perguntado a Deus, o que é essa pandemia? Eu não estou entendendo. O Senhor vai me revelar, que eu sou teu servo, e Ele me revelou. E como vencer? Porque Deus mostrou, tá certo? Como vencer. E hoje de manhã, e a quarta coisa, antes de você sair hoje, eu vou deixar aqui sobre a mesa, bota ali, Felipe, a relação dos pedidos que nós fazemos no final do ano. Então, quando terminar o culto hoje, você vai pegar uma cópia dessa, vai botar dentro da tua Bíblia, vai preencher, tá? Quando chegar em casa, em oração. E dia 31 nós vamos apresentar aqui no altar diante de Deus. Vou pegar o óleo da unção e vou ungir
os pedidos de oração durante um ano, aquilo que você espera receber durante o ano de 2021. Isso vai ser apresentado toda a igreja diante de Deus na viração do ano. Então você leva a folha, bota dentro da sua Bíblia para não esquecer. No transcorrer da semana até o dia 31, você vai preencher debaixo da oração, de comunhão com Deus. E dia 31 à noite você vai trazer para que a gente possa apresentar diante de Deus, amém? Amém? Posso ouvir amém? Os 21 pedidos que são coisas pessoais, para a família, para o seu ministério e para a igreja e para o reino de Deus, amém? O que nós fizemos o ano passado, nós estamos repetindo mais uma vez. Então, vamos para a palavra de hoje de manhã. Ela está em Deuteronômio capítulo de número 9, a partir do versículo 25. Havia uma promessa de Deus para exterminar toda a nação de Israel. Deus disse: eu vou destruir Israel. E Deus disse: Moisés, eu vou levantar uma nação de ti. Bom, assim que eu me levantei uma nação de Abraão, eu vou levantar de ti. Porque Deus tem o poder de fazer essas coisas. E aí, o servo do Senhor, Moisés, ele se prostra diante de Deus. Ele se prostrou diante do Senhor, mediante a palavra do Senhor, que iria destruir a nação. E depois de Jesus, irmãos, eu não vejo intercessor nenhum que chegue nem aos pés de Moisés. As pessoas pensam que subir no monte numa noite é interceder. A luz da palavra de Deus não chega, não. Não chega. Eu vou mostrar por que você. Um verdadeiro intercessor, ele tem que estar muito antenado para interceder conforme aquilo que está no coração de Deus. Não é só interceder pelos bens ou por coisas que nós achamos que são necessárias. Não. O verdadeiro intercessor, ele muda o curso de uma história, de uma nação. Só o Rei da Glória pode dar livramento ao seu povo e mudar a história daquilo que ele mesmo determinou. Aí é que eu me encaixo num verdadeiro intercessor. Se existe uma promessa de morte, não somente de uma nação, mas de vidas, de príncipes, de mulheres, de crianças, o intercessor entra na presença de Deus e ele consegue alcançar o coração de Deus, a vontade de Deus e mudar a história. Ele disse assim: eu não me prostrei diante de ídolos, eu me prostrei diante de Javé, eu me prostrei diante daquele o que é o grande eu sou. E ele faz uma oração, diz a Bíblia, olha aqui para mim, 40 dias intercedendo, sem comer e sem beber. A gente passa 4 minutos e já quer se levantar e ir embora. Quantos aqui oraram 4 horas essa semana direto? Não ora. Uma oração que começou num dia e terminou 40 dias depois. Ele diz, e prostrado, ele disse: eu me prostrei diante do grande, do Todo-Poderoso, diante de ti. E passei 40 dias e 40 noites orando, porque o Senhor prometeu destruir a Israel. Escute, não foi deitado, não foi numa rede. Você está entendendo? 40 dias prostrado, sem comer e sem beber. A gente não consegue ficar 4 minutos, 5, 10 de joelho, meia hora, meu Deus, 40 minutos, 24 horas.
Você tem noção de quantas horas são 40 dias? 960 horas prostrado. Quase 1000 horas prostrado diante de Deus, para Deus mudar o curso de uma palavra que Ele liberou. Meu Deus! E quando Ele vai orar, Ele não fica com arrodeio, não. Oh meu Deus! Não, Ele vai no versículo de número 26, a Bíblia é clara, que Ele chega diante de Deus e diz: orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo. É objetiva, é como a flecha que alcança o alvo, é a palavra que toca no coração de Deus, que muda a vontade do Criador. 40 dias dizendo: não destruas o teu povo. Ele vai no cerne, ele vai no problema, ele não faz arrodeios. Poucos querem pagar o preço, e às vezes confundem o ministério com orgulho, com soberba. Mas o verdadeiro líder é aquele que intercede, é aquele que clama, e ele não tem pena de gastar o tempo. Ele não olha para o seu próprio físico, para as dores de um homem já de certa idade, mas ele diz: ó Senhor, é o teu povo, ó Senhor, é a tua herança, ó Senhor, resgataste com a tua grandeza. Ele exalta a Deus por tudo aquilo que Deus fez pelo povo. O povo não estava reconhecendo, mas o líder reconhece. Igreja, Moisés disse assim: Senhor, o Senhor vai destruir a tua herança? Olha que oração. Você sabe que é herança, né? É um povo aqui na terra que herda aquilo que é teu no céu. O Senhor vai destruir um povo aqui na terra que herdou tudo aquilo que o Senhor tem aqui na terra? O Senhor liberou do céu, então este povo tem herança. Aí Moisés começa a lembrar os feitos de Deus. Olha o que o Senhor fez, olha o teu resgate, olha o teu braço forte, olha as tuas maravilhas, olha a tua grandeza, meu Deus. O Senhor fez coisas grandes por esse povo. O Senhor vai destruir esse povo, Senhor. Moisés disse: Senhor, tu tens uma poderosa mão. Sabe o que é isso? É uma oração, que é uma oração intercessora, mas uma oração que exalta os feitos de Deus e não os feitos do homem. Nós precisamos aprender com homens assim, através da Bíblia, como nós devemos nos prostrar diante do nosso Deus. 40 dias sem comer pão, 40 dias sem beber água. O que leva um homem como Moisés passar 40 dias intercedendo sem comer e sem beber, dessa maneira, dessa forma, prostrado? A Bíblia diz que Deus se irou com o povo. Moisés, ele sabia quem era Deus, e ele tinha um temor tremendo de Deus, mas ele sabia que a ira do Senhor iria se manifestar na vida dos seus filhos, daquela nação, por 2 motivos, e aqui é para mim e para você. Primeiro motivo: idolatria. Deus não suporta idólatras. E Deus não suporta alguém que tenha passado debaixo da sua aliança para voltar a se adorar, a ser adoradores de deuses feitos pelas próprias mãos do homem. Deus disse: por causa disso, porque me conheceram, porque sabem que eu sou santo, não podem mais viver. Não podem. Não tem chance mais. Precisou ser destruído. E nos versículos de número 22, vamos lá comigo. O que é que eu estou falando? Volta no capítulo de número 9.
versículo 18. 9:18. Prostrado estive perante o Senhor, como dantes. Está aí, 9:18. Quanto tempo? E não comi pão, e não, por causa de todo o vosso pecado. Como é que pode, meu Deus, ter um coração desse? Porque se fosse um de nós, mata mesmo, Deus, faça uma nação de mim, Senhor. Pecou, está destruído, está derrotado. Mas não é assim que Deus nos ensina na sua palavra. Pecou, dá uma chance. Pecou, restaura. Esse é por isso que eu entendo porque Deus chamou a Moisés. Porque se fosse outro, podia, bota a tua espada mesmo, destrua num só tempo, mas ele não. Ele diz assim: por causa do vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos de Deus, provocaste a ira do Santo de Israel. Mata, Senhor, destrói, esse povo é ruim. Ele não, ele foi interceder. Veja o que diz o verso 19: pois temia por causa da ira e do furor, que o Senhor tanto estava irado contra vós para os destruir, porém ainda esta vez. O que é que diz? Porém ainda esta vez o Senhor me ouviu. Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor, que ouve a oração dos seus filhos, dos seus líderes. Oh, como eu agradeço a esse texto, a essas revelações. Deus ouve a nossa oração. Mesmo quando alguém tenha provocado a ira e o furor no coração de Deus, Moisés entendeu que 40 dias foi o tempo necessário para remover do coração de Deus. 40 dias e 40 noites em jejum era o tempo para remover do coração de Deus a ira e o furor, para dar novamente a vida a uma nação. Igreja amada, e ele diz assim no verso 20: e o Senhor se irou contra Arão Estão lembrados que eu falei aqui que Arão nem questionou o povo, foi mandando o pessoal tirando os pendentes do ouvido e foi jogando lá no fogo o negócio, e saiu um negócio parecido com um bezerro, e adoraram, e Deus ia matar Arão. Porém Moisés diz aqui, a palavra reveladora agora, por isso que a Bíblia é uma sucessão de feitos, por isso que a gente tem que seguir a linha, os estudos e os ensinamentos da palavra. Não é ler textos isolados, mas conhecer aquilo que está no coração de Deus, e conhecer a revelação que foi feita na história dos procedimentos, do agir de Deus. Olha aqui para mim, ei, nunca levante a ira do Senhor contra a sua vida, e nem o furor dele, por fazer coisas que não agradam a Deus. Deus é um Deus de amor, é um Deus maravilhoso, mas é um Deus que se ira. Escute, igreja, porque Deus veio para matar, veio para destruir, esfacelar. Eu vejo assim, destruir aquele negócio que acaba com o corpo, acaba com tudo, vira pó, vira cinza. Aí Moisés foi e intercedeu. E a palavra de Deus nos diz assim, no mesmo tempo, e ele diz, ele vai lembrar: eu peguei o bezerro de ouro lá, esfacelei, toquei no fogo, botei na água para o pessoal beber. E não foi uma vez, foi mais de uma vez. E a palavra do Senhor diz assim: e lembra-te lá em Cades Barnea, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes. Pronto, duas coisas tremendas que atraem a ira de Deus e o furor de Deus. A primeira delas é a idolatria.
A segunda coisa é a desobediência, é a falta de fé. Se Deus mandou, faça. Mas está difícil, mas faça. Atravesse, bota o pé, que o mar vai se abrir. Eu não. É loucura. Não. As coisas que parecem loucura ao homem, elas parecem ser loucuras, elas são possíveis para Deus. Nós não temos direito de duvidar de Deus e nem de brincar com Deus. Está aqui na palavra. É loucura, irmãos, é loucura o que as pessoas andam fazendo hoje. Idolatria, bezerro de ouro. Segundo lugar, desobediência. E aí Moisés vai e se prostra, oração, aliança. O Senhor é um Deus de aliança. Olha o que o Senhor fez aos antepassados, verso de número 27. Lembra-te dos teus servos, aquilo que o Senhor prometeu a Abraão. Lembra-se aquilo que o Senhor prometeu a Isaac. O Senhor não pode destruir esta nação por causa da tua palavra. O Senhor não pode fazer de mim uma nação, porque o Senhor já firmou a tua palavra em forma de aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e não comigo. Eu sou apenas aquele que vou conduzir o povo. A aliança foi feita lá atrás, e o Senhor não pode anular a tua palavra. São coisas tão verdadeiras, são coisas que tecem o nosso coração, são coisas que nos ajudam a crer na palavra de Deus. Duas revelações para a gente terminar o culto. Para mim isso aqui está bom. Se você pegou no teu coração, glória a Deus. Se você entendeu quem é você diante de Deus, você vai tomar uma posição hoje. E eu vou complementar. Primeiro, o apóstolo Juarez morreu. Foi muita dor. Eu ainda estou aqui, ainda muito... É difícil. O apóstolo Juarez, irmãos, ele foi 2 vezes comigo. Uma vez sozinho, 6 horas da manhã. Tocamos chofar no Marco Zero. E saímos todo o estado de Pernambuco, em cada município, batendo estacas que foram consagradas diante do M12. E Yavé chamar, o Senhor está aqui. Pá, 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 pá. Eu dirigindo o carro, e ele descia. Então era um amigo de aliança, de intercessão tremenda, de atos proféticos. Ele acreditava, ele vivia isso comigo. É tão amigo que a gente saía aqui, pegava um avião, ia pescar lá em Juazeiro, passava a noite junto pescando. Nessa época de safra de abacaxi o ano passado, ele dizia: traga a quantidade que você tiver aí, eu vou vender para você. Aí ele pegava, enchia o carro, levava lá na igreja, espalhava lá, ele vendia tudo. Então, Jerusalém, Monte Sinai, tudo junto. Há 20 dias atrás, ele chamou a esposa e disse: Alcione, que é apóstola, se prepare, porque eu não quero mais ficar aqui na terra. Ele disse para ela: eu cansei, e eu pedi a Deus para me levar. Ele é um homem de oração, um homem de comunhão, um homem junto de Deus. 20 dias depois, ele passou mal, foi socorrido, o coração dele era forte, teve quase 10 paradas cardíacas, e partiu. Está morto? Eu olho para aquela foto que eu postei para vocês, ele está vivo. Deus é o Deus dos vivos. Diz: eu não quero mais viver aqui.
e disse para ela: prepare um culto, e eu quero no culto fúnebre muita adoração. Ontem pela manhã ele foi sepultado, com a permissão, se não me engano, de 10 parentes, 8 ou 10 pessoas, porque não podia. E ontem à tarde, lá na igreja do Ibura, fizeram o culto com muita adoração. Assim era o apóstolo Juarez. Ele estava limitado. Nas viagens que a gente fazia, ele gostava de comer muito. Ainda pegava a gordurinha assim, né, botava em cima da comida. Juarez, e ele pegou uma diabetes e ficou limitado. Não ia mais à igreja quase. Eu entendi. Um homem tão ativo, de repente fica limitado. Ele perdeu a beleza pela vida. É a minha interpretação. Está com quem? Está com Deus. Porque ele pediu para ir. E Deus atendeu. Segunda revelação. Depois de muitos dias, muitos meses, alguns meses, na sexta-feira à noite, o apóstolo Luiz Vale, aquele brancão que veio aqui, que era engenheiro, que construiu aí o metrô, que vocês viram o testemunho dele aqui, meu amigo, ligou para mim. E ele disse assim: aí vem a resposta de Deus para a minha oração. Escute essa palavra. Ele disse: apóstolo Daniel, eu passei 7 dias em coma. Eu estava em coma à luz dos homens, mas eu estava vivo no reino do Espírito. Escute. Ele disse assim: eu vou te contar isso aqui porque você é meu amigo, porque muita gente pensa que é loucura. Irmãos, ele já estudou na França, ele já passou um tempo na Inglaterra, Estados Unidos. Ele é um homem que fala muito bem o inglês. Ele é um homem muito dinâmico. Ele diz assim: quando eu estava no hospital, olha que coisa linda, um anjo me pegou. E o anjo saiu voando. E eu saí voando sem asa atrás do anjo. E o anjo colocou-me em Nova York. E disse: olha para Nova York. E eu olhei. E o anjo disse assim: Estados Unidos, onde está morrendo a maior quantidade de pessoas no mundo com Covid. E o anjo disse assim: Nova York está em chamas. Eu disse: não, abra os teus olhos espirituais. E quando ele abriu os olhos espirituais, Nova York estava incendiando. Ele disse: meu Deus. Ele disse: assim está, e assim sempre foi. E as pessoas não conseguem entender que existe uma chama enorme incendiando Nova York. As pessoas estão sendo destruídas. 10 dias antes dele ficar doente, 10 dias, escute, guarde essa palavra hoje. Você não veio aqui por um acaso hoje. Tem tanta gente líder que poderia estar aqui e não está. Eu não sei se eu vou repetir essa palavra hoje à noite. Estou dizendo para você, vai ficar gravada. 10 dias antes, veio uma missionária que trabalha entre os índios aqui no Brasil. Essa mulher tão de fogo, tão poderosa, uma mulher de oração, mulher intercessora. E ela chegou para ele e disse assim: você vai cair de cama. Antes dele pegar Covid, antes dele passar 7 dias na UTI, a missionária veio e disse assim: olha, mas não se preocupe. Deus está permitindo isso na sua vida, mas você não vai morrer.
10 dias depois da palavra profética da missionária, ele caiu doente. Interessante que ele diz assim: apóstolo Daniel, a minha esposa teve o Covid, com ela não aconteceu nada, nem febre, era como se fosse uma gripezinha. Aí ele estava dizendo assim: ela se cuida, todo dia ela toma vitamina D, essa que é confeccionada aí nessas farmácias de manipulação. Não, nem febre, estava com Covid, mas nem febre. Ele disse assim: eu peguei e não sabia, estava numa reunião sentado assim, de repente eu quase desmaiei na mesa, passei mal, não tinha febre, os sintomas eram sintomas de gripe, que eu achava que era um resfriado, passei mal, quase desmaiei, sem febre, sem nada. Aí quiseram chamar os médicos, eu disse: não precisa não, melhorou, passou, voltou para casa e piorou. Escute, os pulmões dele, por causa da Covid, só 18% ficaram funcionando. À luz da medicina, isso é impossível. Como é que a pessoa perde a capacidade de respirar e fica vivo? E aí tem uma enfermeira da igreja que foi visitá-lo um dia, e quando chegou lá, só não sabe que não pode visitar, o médico disse assim: você é da igreja desse pastor? Eu disse: sou. Eu disse: isso aí já morreu. Ele disse assim: ó, enfiaram um tubo dentro dos meus pulmões para receber respiração direta. Ele disse: ardia, doía, e outro tubo para poder urinar pela... Pensa numa dor, pense no sofrimento. E ele disse, depois de Nova York, escute, o anjo me pegou e me levou na aldeia aonde essa missionária atua como missionária, porque a missionária disse assim para mim: você vai cair doente, você não vai morrer, mas quando eu chegar na minha tribo, eu vou estar em oração com toda a tribo, orando por você, para Deus selar a tua vida. Agora, escute. Ele saiu de Nova York, acompanhou o anjo até a tribo. Quando eles foram descer na tribo, o anjo voando, ele disse assim: tinha um exército de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de demônios, todos com cor de chumbo, revestidos. Quando a gente foi descer na tribo que estava em oração, chegou um líder dos demônios e disse: vocês não podem entrar aqui. Isso por quê? Porque vocês não podem entrar aqui. Aí, na revelação, me dê sua identidade, me dê seu passaporte, me dê os seus documentos. Era como se fosse um exército que não podia entrar na tribo onde estavam orando, mas estavam rodeando com fúria. Ele disse assim, era com fúria, apóstolo, com ódio. Eles não queriam. Ele disse: quando eu fiz o voo atrás do anjo para Nova York, os demônios foram todos atrás. Eram milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Eles tinham ódio, eles tinham fúria. Eu percebi que eles queriam destruir a mim. Quando chegaram sobre a tribo, para descer na tribo, a tribo estava em oração. E ele me disse assim, e o líder deles, que chefiava milhões e milhões de demônios, não permitiam que ninguém entrasse ali, porque eles também, aleluia, não podiam entrar.
Eles eram impedidos, os demônios, de entrar na tribo, porque a tribo estava intercedendo, a tribo era uma intercessora, a tribo estava aliançada com Deus, e os demônios voavam milhões e milhões por cima, mas não podia entrar na tribo, por causa da adoração e da intercessão. Quando o líder deles, vestido de bronze, e diz que um bronze escuro, uma couraça escura, segurou meus documentos. Aí o anjo disse: me segue. A gente entrou. Quando entramos, estava lá a tribo orando. Tudo na visão espiritual. Eu pedi a Deus: Deus, eu quero saber o que é que existe por trás disso, dessa Covid-19. Existe um mundo espiritual maligno do inferno, revoltado, querendo destruir a igreja, querendo destruir os apóstolos, querendo destruir os pastores, querendo destruir as famílias, as crianças, os jovens. Há um mundo espiritual por trás dessa Covid-19. E ele disse assim: passamos um tempo com eles, em espírito, intercedendo por mim, e o anjo junto comigo. Aí de repente, depois de um tempo na tribo, o anjo disse: agora vamos. Vamos, me segue. Aí o anjo alçou o voo, ele foi atrás, mas quando foram sair da tribo, foi uma batalha. Aqueles demônios todos perseguindo. Era todo tipo de armas que eles lançavam, como querendo destruir a vida deles, mas não conseguiram. Ele diz assim: apóstolo Daniel, escuta, deixa eu terminar essa parte. Quando eles saíram dali, da tribo indígena, ele foi bater dentro do hospital de Manaus. Ele disse: eu me achei dentro da UTI. Quando eu estava na UTI, o apóstolo René chegou, levantou as mãos sobre mim, cancelou o espírito de morte, liberou vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Na visão que ele teve. Ele disse: você não vai morrer, você tem vida, e a vida está em Jesus, você está guardado, porque Jesus te guardou e te protegeu. Quando ele saiu dali, ele disse que ainda passou por alguns lugares, e ele viu o povo de Deus intercedendo por ele. Quando ele acordou, ele olhou e disse assim: Cristina, meu bem, que é a esposa apóstolo, tem que ir atrás dos meus documentos, porque prenderam o meu documento no reino do Espírito. Foi tão real. E a esposa disse assim: nem se preocupe, todos os seus documentos estão aqui comigo, guardados e protegidos. Irmãos, o reino espiritual é tão vivo, tão sério. Quem crê em mistério vai crer nessa palavra. Quem não crê, e quem crê vai começar uma vida de santidade e de oração a partir de hoje, pela sua própria vida e pela sua família e pela igreja. E aí ele conclui: aonde tem intercessão, os demônios não entram com o mal. Não entram. Ei, me veio na mente, intercedendo pela igreja, que muita gente não pega nem o celular para ouvir a intercessão diária que eu faço por vocês. A intercessão do líder, a adoração da igreja. Eu fiquei com essa palavra sexta-feira no meu coração. Disse: meu Deus, eu creio. Eu creio. Veja o que aconteceu nessa pandemia, irmãos. O povo se afastou.
da igreja. Estratégia do diabo. Veja o que aconteceu nesse período de pandemia. O povo nem pega o zap, líderes da igreja, para dizer amém. É o nível de batalha. O apóstolo Vale concluiu: eu creio que Jesus está às portas para vir. E a igreja não está preparada como deveria estar. E veio no meu coração, igreja, trazer essa palavra para você. Eu disse que Deus já tinha me dado essa palavra de intercessão de Moisés. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia que Josué, aliás, que Juarez ia morrer dessa forma. E me veio no meu coração uma palavra para você hoje de manhã. Reúna a sua família, pelo menos uma vez no dia. Eu estou falando de família. Você que é líder, e ore, e adore. Porque os demônios estão, e são milhões, e milhões, e milhões, e milhões. Mas aonde existe intercessão e adoração, eles não podem penetrar. Nem na igreja, nem na vida, e nem na família. E aí eu fiz minha oração. Deus, o Senhor já me revelou, através do apóstolo Luiz. Eu não preciso passar por isso, se ele já passou. Para que eu vou sofrer desse jeito? Então, em nome de Jesus, afasta de mim essa enfermidade. Afasta da minha família essa enfermidade. E se este é o remédio espiritual, a intercessão e a adoração, se estes são os remédios para nos proteger, eu entro nessa brecha e vou continuar intercedendo pela igreja. É claro que eu, nesse nível de Moisés, só Jesus. 40 dias sem comer e sem beber, só Jesus. E Ele é o nosso intercessor, o Espírito Santo é o nosso intercessor. Mas eu e você podemos fazer a nossa parte. E a partir de hoje, você é responsável também pela sua vida e pela sua família e pela igreja de Jesus. Como apóstolo, intercedendo. O mundo espiritual se fecha para os demônios quando nós temos comunhão com Deus. E nós vamos começar agora. É verdade. Pode se ajoelhar aí. E pode pedir a Deus por você, pela sua família e pela igreja. És o alfa e o ômega. Peça a Deus pela sua vida. Não custa nada interceder. Nós não estamos intercedendo como devemos. Moisés intercedeu 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E Deus lhe deu a vitória. E hoje você pode remover na autoridade do nome de Jesus toda e qualquer artimanha de Satanás e seus demônios contra a sua vida, contra a vida do seu cônjuge, contra a vida dos seus filhos, contra a vida do seu pai, contra a vida dos seus discípulos, contra a vida da sua família e contra a vida da igreja.
Senhor Deus e Pai, nós queremos dizer nesta manhã que nós te amamos, Deus. Nós te amamos, ó amado Senhor. Nós te amamos, ó amado Javé. Tu és o Todo-Poderoso. O teu reino é verdadeiro. O teu reino é sempre eterno. Tu és o Deus lindo. Tu és o Deus que guarda aqueles que estão em aliança. Tu és o Deus real. E Tu és o Deus que se manifesta quando nós clamamos, quando nós te pedimos um destino, uma revelação. O Senhor traz. E neste altar, nesta manhã, eu quero te engrandecer, porque o Senhor trouxe um presente para a Tua igreja. Um presente que poucas igrejas neste planeta, em número tão pequeno, têm tido tanta revelação através da Tua palavra. Mas por amor, oh meu Deus, por amor a este povo, por amor ao Teu servo, o Senhor nos revela coisas tão profundas, coisas tão grandes, que estão ocultas, mas o Senhor se manifesta, dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, e eu conheço o coração de todos. Meu Deus, oh Pai querido, oh Deus bendito, guarde a Tua igreja, guarde a Tua família, guarda os Teus escolhidos, guarda a minha vida, guarda a vida daqueles que estão aqui. E nós sabemos que neste último momento da história do mundo, nós não temos outra coisa a não ser te adorar e manter comunhão contigo. Ai daqueles que não estiverem te adorando, e ai daqueles que não estiverem mantendo comunhão com o Senhor, estarão, meu Deus, totalmente abertos aos ataques do inimigo. Mas aqueles que oram, aqueles que te buscam em espírito e em verdade, estes são guardados. Estes não podem sofrer a influência do exército do mal, do exército das trevas, porque estão na Tua luz. E onde existe intercessão, a luz, onde existe adoração e a Tua luz, a blindagem espiritual. E nesta manhã nós queremos te exaltar e te glorificar e te bendizer e te agradecer por cada tributo que vai ser colocado no Teu altar. E te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, interceder pela igreja, interceder pelos líderes, interceder pelo Teu povo que se chama pelo Teu nome. Que haja humilhação, que haja conversão dos seus maus caminhos, que haja busca pela Tua face, porque o Senhor declara: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão pela vida de Moisés. Que exemplo de um homem. Que exemplo da Tua palavra. Que exemplo o Senhor nos traz, Deus, de como o Senhor age. Te adoramos nesta manhã. Guarda a Tua igreja. Guarda os Teus filhos. Guarda Israel. Guarda os Teus líderes mundialmente. Guarda o M12. Guarda o apóstolo René e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.